aos Romanos, capítulo 5, o versículo 1 ao versículo 5. Essa carta Paulo não escreveu e ditou a Tércio. Tércio era um dos jovens que acompanhava seu ministério, pouco falado, mas muito útil para o ministério, porque há pessoas que são assim, elas são menos faladas, menos lembradas, mas têm uma utilidade muito maior do que a menção do seu nome e quantas vezes ela aparece em cena. Isso é a propósito. Então, Tércio foi um grande rapaz. Talvez você esteja aqui como um novo convertido, ou como um servo de Deus há um tempo, e não há problema nenhum não saber, porque ninguém sabe de tudo da Bíblia. Por exemplo, na última sexta-feira, a diaconisa Daiane trouxe uma palavra aqui, né, pastor? De uma forma excelentíssima. Ela falou da mulher que fez uma casa, na verdade, um quarto para o profeta Eliseu. E uma das coisas que ela mencionou num texto, que eu já li várias vezes e não tinha percebido ainda, fala-se muito sobre a esterilidade, porque ela não podia ter filhos, ela tinha tudo, ela mesma fala, eu tenho tudo, só que Geazi percebeu que ela não tinha filho e fala com o profeta, diz assim, ela não tem filhos, e ela foi detalhista, porque o texto diz que o profeta, o Geazi disse para Eliseu, e o marido dela é velho ou de idade. Não está específico ali no texto que ele era estéril, mas dá-se a entender que ele era o problema ali dela não gerar filhos. Isso é muito importante. Eu nunca havia percebido isso, não porque não há ninguém melhor do que ninguém, mas é o detalhe. E eu falei, gente, que coisa brilhante. Viu porque é bom estar atento na palavra? Tem coisas que, pastor, eu já li João 3,16, não há ninguém aqui que não conheça João 3,16, mas se você ficar atento na palavra, em algum momento você vai perceber em alguma coisa que você nunca tinha percebido. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus é viva. Isso é importante. Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos pela fé, entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bondoso, soberano e trino Deus, obrigado por esta oportunidade de estar aqui diante do seu altar. Obrigado por estar aqui para ser um porta-voz da tua palavra. Pai, eu sei que não é o timbre da minha voz, eu sei que não é a minha oratória, mas é o teu Espírito Santo que nos convence daquilo que o Senhor tem necessidade de tirar de nós. Pai, que a tua palavra produza um resultado pelo qual ela está sendo enviada, que corações nesta noite sejam edificados aqui, em nome de Jesus, amém. Obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade, porque a fala é sempre do sacerdote da igreja, ele franqueia essa sala para quem Deus coloca no coração dele. Então franqueou aqui para eu poder estar uma vez mais.
Quero falar sobre esperança nessa noite. Quero falar sobre um tema que todos nós, em algum momento da vida, vamos exercer. Esperança é um sentimento. Esperança é um verbo que, na verdade, ele vai muito além de uma colocação verbal. Há de se entender que esperança pode ser, sim, um sentimento. Ou seja, você não usa por mera colocação. Quem usa e tem esperança, ele usa procurando entender, que ele confia que o que não está acontecendo hoje na sua vida, mas amanhã vai acontecer. Esperança não é alguém que espera pelo amanhã, não. Esperança é alguém que entende que em algum momento o que não está acontecendo agora, em poucos minutos pode acontecer. Paulo, quando ele fala sobre esperar em Deus, ele espera em Deus para o agora, e principalmente quando ele trata dessa esperança, e aí ele fala, quando ele usa essa palavra em 1 Coríntios capítulo 15, ele não usa especificamente a palavra esperança, mas ali ele está falando de alguém com coração esperançoso. Esperançoso de quê? De viver uma vida eterna, uma vida prometida. Ele está falando de arrebatamento. Então, ele trata dizendo que naquele momento, aquele que há de vir, de fato virá e não tardará. E quando ele trata deste assunto, ele fala que no abrir e piscar de olhos, de modo que aqueles que estão vivos serão transformados. Dentro desse contexto, Paulo traz uma esperança para aquele momento. Ele não traz uma esperança para o futuro, porque ele entende que esperança é para alguém que está vivo e alguém que ainda deseja viver. Então, se você for procurar a palavra esperança, ela fala de fundamentação, ela fala de expectativas, ou seja, todo ser humano, por mais difícil que seja o momento que você está passando, talvez alguém que não acredite mais na própria vida, em nada que possa dar certo, há quem diga que a esperança é a última que morre. Quem já ouviu falar nisso aqui? Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, porque não é uma pegadinha. Será que é um texto bíblico isso? Não, é um ditado popular. A esperança é a última que morre. E aí, pesquisando sobre esse contexto, não tem muita conexão esperança com morte. Ora, se eu espero por alguma coisa vivo. Então, quando fala que a esperança é a última que morre, até entendo que alguém está na expectativa de entender. Eu posso ter perdido tudo na vida, mas eu não perdi a esperança. Tudo bem, trabalhando dentro deste pensamento, eu até concordo. Mas, por que não desconectar esperança de morte? Vocês concordam comigo? Vamos colocar a esperança no lugar que de fato ela deve estar, porque a esperança tem a ver com expectativas, com coisas que vão acontecer. Esperança é como um fogo, uma lareira que está em tempos de frio. Quem é do sul aqui, vocês já foram para Gramado, quem é do sul, ou quem viaja muito para Gramado, um dia Deus vai me dar essa graça para poder chegar lá, sabe muito bem de lareira. Eu fico mais na fogueira, onde a gente colocava batata doce, e quando ela ia apagando, alguém chegava e dizia assim, não, coloca mais lenha nessa fogueira aí, porque senão a brasa que está ali vai apagar, para poder ter uma chama maior, para ter mais brasa, para ter mais batata doce, enfim, as coisas acontecem mais ou menos assim. Ou seja, mas quando a chama está apagando, alguém olha e diz assim, não pode apagar, tem que manter viva. Isso é um verbo bíblico, aí sim. Quando Deus dá ordem a Moisés para falar para Arão, a forma litúrgica deles lidarem com os sacrifícios dentro do altar,
Deus fala para Arão, Deus fala para Moisés dizer: Arão, diga ao sacerdote e os levitas que trabalham que o fogo, Levítico 6,13, que o fogo arderá quantas vezes? Quantas vezes? Continuamente, ou seja, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque havia uma necessidade da chama acesa para o sacrifício, ou seja, tirava a lenha, tirava a cinza, porque a cinza fala de um histórico de um altar, e a chama permanecia acesa. A esperança é exatamente isso, é algo que deve permanecer aceso. Então eu quero falar algumas coisas aqui, dentro desse contexto. Existem várias expressões e várias pessoas usam a esperança em vários momentos da sua vida. E aí depende da forma que eu vou usar. Dentro do seu significado real, criar uma expectativa de algo que ainda não é, mas confiar que pode acontecer, sim. Mas existem outras pessoas que usam de uma forma talvez uma usabilidade da esperança que talvez não vai surtir muito efeito. Em primeiro lugar, existem pessoas que usam a esperança. Em primeiro aspecto aqui, eu quero sinalizar, juntamente com a igreja. Eu marquei o tópico aqui, deixa eu ver. Esperança realística, ou seja, baseada na realidade, que se refere ao realismo, ao que tem existência no mundo real. Realista, disse da simulação que imita bem a realidade, que reproduz com fidelidade atributos, característica do mundo real, treinamento realístico, gráficos realístico. Quem usa desta forma, por exemplo, numa novela, um cenário, os atores, de fato, eles vivem uma vida que é semelhante à vida de alguém que você olha assim: nossa, esse personagem, fulano de tal, Joãozinho, do filme, ou do livro que eu estou lendo, seja esse não livro de realidade, seja ele não um livro de vida real, ou de uma história real, um livro de fantasia, mas que alguém que está ali representado, representa alguma pessoa, então fala de alguma coisa que parece, mas não é. Então, existem pessoas que vivem dentro desta realidade, vivem uma vida que não é dele, que ele não tem. Alguém olha, e alguém até cria uma expectativa, diz assim: não, rapaz, quando eu olho para a vida deste moço, quando eu olho para a vida desta moça, desta senhora, eu vejo algo que parece com ele, mas não é. Ou seja, pessoas que vivem uma vida, que se dedica a uma vida que não de fato é dela, ou seja, está vivendo dentro de um contexto completamente diferente, vive uma realidade que não é dela. O que ela faz, o que ela produz, tudo é muito bem pensado, talvez porque ela olha para si e não acredita naquilo que pode melhorar, e não tendo paciência, que é uma das características que deve acontecer em alguém esperançoso. Talvez essa pessoa não tenha paciência para viver um tempo da sua vida que ele vai viver a esperança. Ela está vivendo um momento, não tem paciência para viver, para poder passar por aquele período. Então o que ela vai fazer? Vai ser ator da sua própria vida, ou vai ser ator da vida de alguém. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que só estão atuando nesse mundo. E isso é triste demais, porque se o sofrimento, se é difícil lidar com os problemas da vida, vivendo a nossa realidade, imagine alguém que está tentando fugir da sua própria realidade para viver a vida do outro, para tentar viver uma realidade que não é sua. Alguém pode olhar para essa pessoa e dizer assim: nossa, que vida bonita,
Nossa, que família bacana, mas só essa pessoa sabe que quando ela fecha a cortina do teatro da vida dela, ela sabe o quanto que ela sofre. É só você pensar e olhar o testemunho de muitos artistas, muitas pessoas bem renomadas no mundo artístico, famosas, vivem diante das câmeras sendo aplaudidas, vivem diante das pessoas sendo aplaudidas, mas que quando vão viver a sua realidade, elas mesmas entendem que aquela realidade, no momento que a cortina do teatro se fecha, ela sabe que ela precisa mudar de atitude, ela precisa mudar de comportamento. Então, essa esperança é uma esperança que não vai gerar paciência, alegria, é alguém que está tentando antecipar. Esta pessoa não está vivendo uma esperança de fato, esta pessoa está vivendo uma vida que não é dela, vivendo uma realidade que não é dela. Precisa, em algum momento, é necessário abrir a cortina da vida e enfrentar os problemas do jeito que de fato eles se apresentam, porque aí eu vou entender como eu vou lidar com cada situação ou em algum momento. Paulo, ele retrata aqui, ele começa dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, fala de dois processos. Ele fala do processo da justificação, e a justificação é uma vez só, é um ato só. Jesus não fica justificando pessoas diariamente. Pregador, aceitei Jesus, estou na igreja, estou caminhando, não importa quantos anos você está, se são meses, se são dias, a justificação é o ato da morte de Cristo na cruz do Calvário, que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que tinha lá uma cédula contra nós, por causa do pecado adâmico, mas através do sacrifício de Cristo, em umas traduções, diz que foi cravada na cruz. Em outras edições e traduções, diz que ele rasgou. Eu gosto desse termo rasgar, porque dá-se a entender algo mais profundo. Não desqualifica o termo cravou na cruz, porque indica também os pregos que cravaram as suas mãos. O autor ou o tradutor, quando usa esse verbo, ele também quer sinalizar, quer nos lembrar que no momento que os soldados romanos pregavam Jesus na cruz, pregavam suas mãos, pregavam seus pés e pregavam uma lança ao seu lado, ele está dizendo, não foi à toa, enquanto seus pés eram pregados, suas mãos eram pregadas, ele estava nos justificando em Deus. Nessa noite aqui, eu prego para uma igreja que tenha certeza que não precisa fazer sacrifício de galinha, não precisa fazer sacrifício de boi, não precisa fazer sacrifício de pombo, não precisa fazer sacrifício subindo as escadas da penha, subindo e descendo, com todo respeito, quem ainda faz e não é do segmento da nossa fé, mas eu preciso aplicar isso aqui, não precisa mais, para viver uma justificação, um perdão, é Jesus dizendo, eu morri na cruz, fui pregado, rasguei a sentença contra a tua vida, tirei teu nome do SPC, não tem mais acusação, não tem mais aplicação de indulto contra a tua vida, você é justo, uma vez justificado. Pregador, eu ainda carrego algumas coisas que eu preciso mudar. Foi justificado, aí é o processo que Deus vai trabalhando de santificação. Pregador, eu ainda fumo. Pregador, eu ainda tenho vícios. Pregador, então não saia do processo. Justificado sim, mas o processo da santificação é outro.
não abandone, não se afaste, porque só perto da cruz, só perto do sacrifício, Deus vai te livrar desse vício ainda que você não se livrou, seja ele qual for, vício de pornografia, vícios de cigarro, vício de fofoca. Fofoca também é vício, e a Bíblia diz que o fofoqueiro, ele dá lugar para o diabo. Vício de qualquer coisa que a tua carne ainda sente latente. Isso, só que quando você está perto da cruz, Jesus está dizendo: não escute o que o diabo acusador está falando. Uma hora você vai ver a tua vida mudada, e aí o processo de mudança de um não é o mesmo processo de mudança de outro. O que eu tenho que fazer? É ficar perto da cruz, é ficar perto do altar de Deus e entender: se eu não mudei ainda nesse aspecto, mas tem coisa ainda que Jesus já mudou na minha vida, tem coisa ainda que Jesus vai fazer. A única coisa que eu não posso largar é a cruz. Nós já fomos justificados. Eu não posso viver num cenário, porque antes eu precisava ser ator dentro de um cenário que eu precisava dar satisfação para pessoas. Por que que eu chorava? Por que que eu estou desempregado? Por que que eu estou empregado? Por que que minha família é assim? Por que que minha família é assado? Por que que eu faço isso? Não, através de Cristo Jesus é o contrário. Quanto mais perto eu estou, menos justificativa eu dou, porque eu não preciso me justificar para ninguém. Eu não preciso mostrar, porque eu estou vivendo uma vida de realidade. Eu não posso colocar uma máscara. Pelo contrário, quem chega mascarado diante de Jesus, a primeira coisa que ele faz é tirar de nós a máscara, derreter. E tem algo histórico nisso aqui. Os atores da época, acontecia algo, a questão de as máscaras eram feitas de cera, as encenações, e se deixasse ela exposta muito tempo ao sol, elas derretiam. Então, dentro do reino, qualquer um que tenta viver, é impossível viver diante do sol da justiça, com cera, com máscara no rosto, com encenação, porque o sol da justiça brilha, derretendo a cera, dizendo: enquanto você sente o arder do sol na sua alma, está queimando, está sentindo a pressão, mas fica tranquilo, eu estou justificando você, estou mudando a tua história, estou mudando a tua vida, mudo você, trago você para perto. Eu vou começar a fazer o processo que lá fora você precisava andar de máscara. Na minha presença as pessoas vão te conhecer do jeito que você é. Segundo ponto, a esperança utópica. A utopia é um termo relativo, utópico é um termo relativo à utopia, ou seja, quando determinada ideia ou pensamento é idealista, fantasioso, quase impossível de ser realizado. Ou seja, existem pessoas que de fato olham para um contexto de vida e querem botar esperança em coisas que você sabe que não tem condições nenhuma de realizar. Eu não posso colocar esperança. Vou dar um exemplo aqui, prático. Aí não é regra, é exceção. Pastor, eu sonho em ser um funcionário público muito bem remunerado. Você estudou, meu filho? Não. Você terminou seu ensino médio? Não. Então como é que você vai alcançar isso aí? É um sonho, é uma vida utópica. Ele está vivendo dentro de uma bolha. E, infelizmente, existem pessoas, pastor Eliezer, que alimenta sonhos
utópicos em outras. Isto não é realidade de vida. Eu não posso dizer para alguém ser irresponsável. Por mais amigo que você seja, nunca alimente um sonho ou projeto ou da vida de alguém que você sabe que não vai dar certo. Vou dar outro exemplo aqui. Deus não destrói uma família para construir outra. A gente vive num tempo hoje que parece que legalizaram isso. Não, e não é, e existem situações que alguém vai, não é possível. A pessoa vive na promiscuidade, escolhe viver uma vida adúltera e acha que esses sonhos serão realizados. Como eu vou ter uma família se eu vivo uma vida completamente desregrada dos propósitos de Deus? Isso é uma utopia. É viver num mundo paralelo. Pastor, eu venho para a igreja. Pastor, eu canto. Pastor, eu estou atuando. Mas se eu não mudar comportamento de vida, se eu não viver uma realidade de vida em Deus, pode receber mensagem, pode se emocionar aqui, alguém pode cantar, pode pregar, você pode chorar aqui. Deus não faz acepção de pessoas para falar o coração. O problema não é, Deus sempre quer falar conosco, o problema é se eu quero mudar meu comportamento. Você está vendo que a pessoa está vivendo uma realidade que não é dela, acorda meio-dia e quer viver o quê? E eu não digo quem acorda meio-dia e trabalha à noite, não. Eu estou dizendo de pessoas que querem alguma coisa na vida, que tem projetos de vida, que sabe que enquanto alguém dorme, quando pode estar acordado, você está ali, dizendo, eu tenho projetos ainda, irmão, eu tenho sonhos. A minha esposa sabe dos meus sonhos, de concursos que eu faço aí, até hoje, ela fica falando, meu Deus, eu não vou externar aqui, por uma questão de segurança. Vocês já entenderam, né? Umas provas que eu já fiz, ela falou, tu não vai passar nessa prova, não que ela deseje o mal para mim. Eram uns sonhos, né? Mas Deus resolveu fazer outras coisas. Eu continuo, eu vivo na minha utopia, né? Dentro desse contexto, eu preciso entender que uma vida utópica, para alguém que está vivendo uma realidade, ele não está vivendo uma esperança de dias melhores. Ele não está usando o sentimento, a palavra esperança, aplicando em algo que vai dar certo. Eu preciso acreditar, eu preciso ter os pés no chão para sonhar os sonhos de Deus e os sonhos que eu tenho possibilidades e aqueles que eu não tenho possibilidades, mas eu estou num caminho que Deus já fala, enquanto você faz isso aí, você não vai alcançar, mas eu vou te ajudar. Pastor, é possível Deus colocar alguém na Assembleia Legislativa, é possível alguém colocar alguém no alto patamar, essa pessoa sendo uma pessoa que ainda não tem um nível superior, por exemplo. É possível, se Deus quiser e tiver um propósito, Ele faz, mas isso não é uma regra. E qual é a regra? É eu estudar, o nível, preparar. O concurso precisa do nível superior. Qualquer um, não exige um curso específico. Eu tenho ensino médio, por que eu vou entrar na prova? Quando eu tiver que apresentar a documentação, como é que faz? Perdeu dinheiro, irmão. Então sonhe, mas não sonhe, não tenha esperança dentro de uma utopia. Tenha esperança naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Dentro de realidades que você entenda que vai diante de Deus alcançar. Eu vim aqui na direção de Deus trazer uma palavra de orientação para a sua vida. Talvez eu estou falando o coração de alguém que está se martirizando, está sonhando com coisas que você precisa mudar comportamento.
Você sabe que existem algumas realidades que só no teu mundo que funciona. E até quando você vai insistir nisso aí? Pregador, eu ouvi alguém profetizar, mas se não estiver coadunando com os propósitos de Deus, e você mesmo, você duvidou da profecia, você duvidou, porque sabe que a tua vida não está coadunando com aquilo que está sendo liberado para você. É covardia alguém usar de leviandade, e isso infelizmente tem no nosso meio pessoas que querem usufruir dos sentimentos frágeis de alguém. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque eu e você estamos numa igreja que tem responsabilidade com pessoas, tem responsabilidade com sentimentos, e se por acaso alguém está tentando viver algo que não é uma realidade que Deus preparou para a vida dela, a palavra de Deus vai orientar, esta igreja vai te orientar, os pastores e o pastor dessa igreja vai te orientar. Tem palavra, tem verdade de Deus aqui para a sua vida. Dói um pouco, mas é melhor doer para estourar essa bolha e você viver realidade do que você viver numa bolha que só você acredita. Você pode olhar para alguém do teu lado aí e dizer: não viva uma esperança utópica. Diga: não viva uma esperança utópica. Eu sei que pode não ser para você, mas só uma questão de dinâmica aqui da igreja e do público que eu estou falando. Você pode fazer mais uma dinâmica com alguém aí e dizer assim: está na hora de estourar essa bolha. É claro que eu não estou. Você pode estar vivendo uma outra realidade, é só por uma questão de dinâmica, não é para você. Mas alguém aqui precisa ouvir isso. Porque não adianta você investir em esperança em coisas que você sabe que você precisa se preparar mais. As pessoas estão mexendo, e eu estou aqui como um profeta de Deus, não apenas por uma questão de retórica. Espírito Santo sopra o meu coração, sopra o meu ouvido aqui, que tem pessoas aqui tentando viver uma realidade em áreas da sua vida, que isso está tirando as suas forças de acreditar em coisas que você já deveria estar longe há muito tempo. Você precisa desagarrar de coisas que estão trazendo você para baixo. Isso aí é um combustível, te deixa muito feliz por um momento, mas isso tem sido um veneno para a sua vida. Estoura essa bolha nessa noite. Saia desse ambiente. Se tem pessoas aplaudindo, você sabe, se tem pessoas aplaudindo coisas que você mesmo sabe que não vai, que você precisa mudar, mude, tome atitude nova nessa noite. Esses dias eu estava conversando com o Jonathan aqui, do som do Ministério de Louvor, que existem, pastor, ambientes hostis. Ah, pastor, tem palavra de maldição e tal. Palavra de maldição só pega em crente que não está firmado na palavra. Mas existem mensagens que podem ser transmitidas para o teu coração, coisas que você tem certeza, é uma outra realidade. Mas o ambiente que você está vivendo são de pessoas que estão dizendo para você assim: cara, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, e você está numa esperança tão profunda com Deus, está tão certo, a tua fé está tão balizada na palavra, você tem esperança de dias melhores, que as coisas vão acontecer, mas isso acaba prejudicando o teu psique, a tua mente, a tua alma, te deixa perturbado, e o diabo sabe. Nós ouvimos aqui na vigília, sobre o próprio pregador falou sobre essa questão, sobre a mente, os ataques da mente. Saia do meio de gente está dizendo: não, isso vai demorar muito. Tem que demorar o tempo que tem que ser, mas acredita no teu projeto. Eu nunca vi nada que chegue de mão beijada. Meu pai sempre fala isso. Eu nunca entendi esse negócio de mão beijada. Eu nem sei por que fala isso, que os antigos falam isso, de mão beijada. Mas eu sei que não existe coisa fácil. Paulo usa uma palavra aqui, meu amigo Tiago,
Ele usa tribulação. E ele fala, a tribulação, eu me glorio nela. Ora, gente, isso faz um contraste muito grande, porque a palavra tribulação não combina com glória. E não é glória de manifestação de Deus, de um tempo de honra, de conquista. Não combina. Quem é que está vivendo sob pressão, está feliz, e está se dizendo, não estou vivendo honrado. Mas Paulo vai além da nossa realidade para dizer, eu vim dizer que esse tempo de tribulação, eu vou me gloriar nele. Aí o capítulo 8, versículo 18 de Romanos, ele diz, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória que em mim e em você há de ser revelado. Ou seja, está doendo agora, mas viva essa emaia candaraia. Eu quero liberar uma palavra agora para quem quer receber e está dizendo, Deus, eu não sei como passar por isso, eu não sei como viver, eu não estou percebendo, não estou conseguindo discernir. Levanta a tua mão aí que eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Está doendo, mas vai ser curado, porque é um peso de glória para você. Há um peso de glória que você não conhece. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz, coisas que olhos não viram, coisas que que ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de homem algum. Cata a mão de alguém que está do teu lado aí, diga para mim e para você esse negócio. Segura na mão e diz, são essas coisas que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus aí? Que manda candalabachuri candarabachandaraia. Só estou aqui porque eu amo. Só estou aqui porque eu acredito que eu estou vivendo agora. Não vai ser a minha realidade daqui a algum tempo. Ai, até. Tem coisa boa do céu chegando aí. Calai diomentre façaraia. Tá chorando, mas ninguém que chora, chora para sempre. Eu também creio. Ai de mim se não acreditar. Irmão, crente depois que se apega ao reino, a gente vive o que Jesus disse. Quer seguir? Pega a tua cruz. Me acompanha. Sofre, Timóteo, as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita nesta batalha se embaraça com as coisas dessa vida. O diabo quer nos embaraçar, mas a graça de Deus vai nos tirando do embaraço, vai limpando a nossa embarandaraia. Deus não vai deixar teu casamento se embaraçar. Deus não vai deixar a tua fé se embaraçar. Teus sonhos, teus projetos, creia, confia, há um tempo melhor chegando. Toma a tua cruz e me siga. Pequenos cristos nós somos. Não é apenas porque somos seguidores de Cristo, é porque quem é pequenos cristos
dentro de um contexto histórico, são aqueles que têm cruz. Ramandamachei, Turimai, Direvosai, Promendecalai. Deixa eu me edificar aqui nessas línguas estranhas. Se você também é batizado, se edifica aí. Fale línguas. Não sou batizado, Jesus te dá língua agora. Viva essa atmosfera. Tem uma graça que desde sexta-feira, pastor, está permeando esse ambiente aqui. Uma graça espiritual de renovo, de cura, de libertação. Você não vai parar. Toca na mão de um ou dois aí do teu lado, no ombro. Diz: você não vai parar. Parece jargão de pregador, mas não é não, é bíblico. Foi Jesus que disse: as minhas ovelhas, o lobo não vai arrebatar das minhas mãos. Talvez seja por isso que você não entende que todas as vezes que você tentou parar, você está aqui cantando, louvando, cantando com o ministério de louvor. Vai fazer de novo, vai prover de novo, a vida do crente é essa, irmão. Ele não fez antes e não vai fazer não. Ele fez antes, vai fazer hoje. Eis que eu faço nova todas as coisas. E por último, para encerrar, esperança fundamentada. Pergunta: pregador, qual é a esperança que Paulo fala? Vamos de novo. Diga: pregador, qual é a esperança que Paulo fala? É uma esperança fundamentada. Fundamentada em quê? No que ele começou falando, na fé. Escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. Estou vendo nada acontecer, mas se você continuar crendo, o que você não vê, Jesus já está movendo. O que você não está, a realidade não diz o que Ele preparou para mim, para a tua vida. Para de ficar dando ouvido à voz da realidade que você está vivendo. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. Como Ele sabe? Tem gente que chegou aqui, pastor, com mala pronta da fé. Não é, pastor, pode ser mala de casa, não, mas o que? A mala pronta da fé, mala pronta de viver os sonhos de Deus, mala dizendo: não, hoje eu vou sentar, vou entregar tudo, eu quero ser só membro de banco. Membro de banco é prego, é martelo. Você é alguém escolhido por Deus para ser ativo no reino. E mandar a sai. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria pega quem nessa manhã? É quem tem fé fundamentada. As coisas que você ainda não viu, a fé te revela. E o versículo 6
Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, Hebreus 11:6, tenha fé e creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tendo sido justificados, Romanos capítulo 5, ao versículo 1 ao 2, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a esperança do crente não morre. Diga: pregador, qual é o tema da mensagem? Eu vou de novo. Pregador, qual é o tema da mensagem? A esperança que não morre. Diga: pregador, quem traz essa esperança? Pregador, quem traz essa esperança? Jesus. Maomé está morto, Allan Kardec está morto, as referências de outras religiões estão mortas. Pastor, você já foi em Israel, né? Eu não sei se o senhor pôde visitar o túmulo, mas há quem, a Bíblia diz, eu acredito no que a Bíblia diz, mas acredito nos testemunhos das pessoas que foram lá. Está escrito que lá, ele não está mais aqui. Por quê? Maria, quando ela achava que era um jardineiro, que ela achou que era um jardineiro, mas quando ela ouviu o timbre da voz, irmão, quem já ouviu a voz de Deus? Você pode estar afastado, mas você sabe que a voz de Deus marca. Quando ela ouviu, ela virou a Ele. Não é um jardineiro, é Jesus. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. É essa a esperança. A nossa esperança é fundamentada num Deus que não nos abandonou. Ele foi até o fim e disse: eu estou indo para o Pai, mas para onde eu vou, vai vir todos que estiverem comigo. E aí tem a frase de um filme muito bacana que alguém assiste, eu esqueci o nome do filme, Deixados para Trás. Ninguém vai ficar para trás. É Jesus dizendo: você não vai ficar para trás. Pregador, você não sabe da minha vida, eu já tentei várias vezes. Meu amigo, a esperança não morre não. Ah, mas você já escutou alguém falar que a esperança é a última que morre? Não, porque a esperança, quem é fundamentado na palavra sabe que Jesus é a nossa esperança. Vamos se colocar de pé, por favor. A esperança de viver um tempo melhor para a sua vida, a esperança de viver algo novo para a sua vida, não importa a que distância você está do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você não acredita mais que alguma coisa vai mudar na sua vida, mas Jesus te trouxe exatamente hoje aqui para te dizer: a tua esperança, ou a esperança sobre expectativa que você não acredita, é uma coisa. Agora, Jesus traz uma esperança que não morre, que é fundamentada na palavra. Uma fé, uma vida fundamentada na palavra. E é a palavra de Deus. Ele quer trazer você de volta. Eu quero conhecer a primeira pessoa que quer retornar a viver um tempo de esperança para a sua vida. Dá mais oportunidade para você mesmo, para Jesus trabalhar na sua vida. E eu não estou falando aqui
apenas de uma denominação que você vai frequentar ou vai voltar a frequentar, mas é de viver coisas na sua vida que você mesmo não acreditava mais. Se você não der essa oportunidade para Jesus trabalhar, quem é que vai fazer alguma coisa para mudar? Está na hora de Jesus estourar essa bolha que você está vivendo aí. Tem pessoas que não querem, talvez está te incentivando a viver fora do evangelho, fora do propósito, dizendo: não pastor, é isso, os membros da igreja é isso, nós não somos perfeitos, estamos aqui justificados e vivendo um processo de santificação, mas a certeza que eu tenho e que essa igreja tem é que nós não somos mais quem éramos ontem. Não somos. Quem rodava a baiana tem que deixar de rodar. Quem roubava tem que deixar de roubar. Quem enganava tem que deixar de enganar, de se prostituir, de fazer coisas ilícitas, porque agora eu faço nova todas as coisas. Quero conhecer a primeira pessoa que vai vir ao altar de Deus se reconciliar. Eu sei que tem gente aqui, que tem pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus, não do pastor, mas a palavra de Deus, que vai sair do teu lugar agora, porque Deus está dizendo: eu quero continuar uma obra na tua vida, eu quero resgatar